Devocional Intimidade está de volta e nós vamos então para o nosso tema da semana. Dando continuidade ao mesmo tema que nós ministramos semana passada, guardando a próxima geração. E os textos que nós estamos lendo e estudando um pouquinho é o livro de Hebreus, versículos 11 e 23, e também Êxodo, capítulo 1, dos versículos 13 ao versículo 22. E hoje eu tenho aqui comigo, nesse segundo bloco, o Marlon e Michele estiveram no primeiro bloco com a gente, tem o pastor Clava, ali do Ministério Mevan, que é o pastor do Ministério Infantil. Tudo bom, pastor? Tudo bem, graças a Deus, tudo certinho. Glória a Feliz Deus. de estar aqui podendo falar do assunto que é nossa paixão, né? Verdade, né? Próxima geração. E eu sempre digo uma coisa assim, o pastor Clava vai estar com a gente hoje, também amanhã, né? E se Deus falar no nosso coração que a gente tem que falar mais tempo desse assunto, pastor, porque é algo que a gente teve na semana, nós tivemos o último café de pastores, né, do mês anterior, e nós vimos um vídeo que eu passei na sexta-feira da semana passada, pastor. E esse vídeo a gente até vai ver algumas imagens dele agora aqui, e algo para mim já era muito peculiar, né? Porque Deus já há um tempo atrás havia pedido para mim um voto em relação às crianças. Sim. E algo que eu sempre digo assim, que o pastor Clava, ele tem uma graça muito grande. Acho que ele poderia tentar fazer qualquer outra coisa na vida. Ele nasceu para ser pastor de criança. Pastor Clava e pastor Júlia tem uma graça tremenda. Então, por isso que eu quis que o senhor viesse aqui para a gente conversar um pouquinho disso, porque eu creio que nós estamos vivendo um tempo ímpar agora. Sim. Enquanto pais, enquanto nação, Sim. enquanto... Porque os nossos filhos, eu não creio numa... É uma próxima geração, mas eu não creio em um próximo tempo, muitos anos. Jesus está voltando e é um tempo muito... agora, ou nós tomamos uma decisão agora, ou nós vamos perder os nossos filhos. É uma próxima geração e se nós não nos despertarmos, né, o tema do vídeo, It's time to wake up, é tempo de acordar. Se nós não acordarmos, Deus vai levantar uma nova geração. Isso é um problema. Cada vez que você vê na Bíblia assim, Deus tentando passar algo de geração em geração, chega momentos que aquela geração não quer saber. Aí Deus levanta uma nova geração a partir de algum homem de fé, né? O desafio da igreja hoje, vocês passaram o vídeo, é investir nessa geração, é entender o papel da criança nesse tempo, para esse tempo, e o papel da criança no reino, né? O vídeo traz estatísticas assim assombrosas a respeito do trato da igreja com relação à criança. Uma coisa que me chamou a atenção quando eu vi esse vídeo alguns meses atrás é o fato de termos tantas crianças no mundo e essa janela demográfica, a janela 414. Entrei em contato com esse pessoal do vídeo, estão mandando mais informações para mim a respeito da janela 414. A janela 414 é uma janela demográfica. Ela não se refere a um local específico no planeta, mas se refere a uma faixa etária. Entre 4 e 14 anos, 80%, tem uma estatística que eu tenho lá de um outro grupo, 71, alguma coisa por cento, vamos trabalhar um pouquinho menos, 71, alguma coisa, de porcentagem de pessoas no mundo se convertem entre 4 e 14 anos. Eu, por exemplo, recebi Jesus na minha vida numa escola bíblica de férias lá em Rondônia com 8 anos de idade. Eu com 9, entreguei E primeira minha da minha casa, antes dos meus pais. E Deus com certeza te usou para influenciar. Para ganhar os meus pais depois, eu fui criado num lar cristão, tive uma decisão pessoal com Jesus com 9 anos. Através da pregação numa igreja onde o meu tio era pastor. E ali eu com 9 anos de idade entreguei minha vida para Jesus. Os meus irmãos também. O meu filho mais velho com quase 5 anos, o mais novo está começando a entender agora, está caminhando para isso em casa. O que nós podemos fazer hoje, Mônica, como igreja? Que eu acho que esse é o maior... E o texto de Êxodo que a gente leu, que a gente vai começar hoje e vai continuar amanhã, e que eu ministrei semana passada, pastor, falava sobre Sifrá e Puá, que eram as duas parteiras, né? Porque o que aconteceu? Havia um decreto de morte, e nós sabemos que hoje existe um decreto de morte lançado pelo Satanás sobre as crianças, sobre os jovens, sobre essa geração, É uma série de leis, né, Mônica? Isso, exatamente. A lei da palmada... eu posso falar abertamente isso? Claro. A lei da palmada é um absurdo. Você proibir um pai de corrigir os seus filhos. Né? A lei do aborto, as leis, o esforço do governo em colocar
cartilhas que trazem... É uma série de coisas. A inocência da sexualidade, trazer então, você vê toda essa geração apontando, você vê o inimigo das nossas almas apontando as suas armas contra a próxima geração. Exatamente. Contra a próxima geração. E é massificado, Êxodo capítulo 1, versículos 13 ao 22. O que conta ali? Porque o povo do Egito estava crescendo muito. Sim. Aí o faraó ficou preocupado com isso. Então ele lançou um decreto que todos os filhos homens que nascessem eram para ser jogados no mar, né? Jogados no Nilo. Por quê? Porque até era uma espécie de sacrifício naquela época. Eles jogavam, né, para o Deus das águas lá, eles matavam crianças porque havia sacrifício infantil. Hoje não existe diante das câmeras, mas nós sabemos que, infelizmente, existe muitos desaparecimentos, eu não vou entrar fundo nisso. A gente sabe que muitas crianças hoje passam por coisas terríveis, né? Diferente daquele tempo, mas acontece hoje em dia também. E Deus levantou 2 parteiras hebreias, então foi dito para elas assim, não, quando for menino, vocês jogam lá. E elas foram espertas. Mas elas disseram, não, as hebreias são muito rápidas. Quando nós chegamos, elas já tiveram os seus filhos. Então não deu tempo da gente chegar e matar ou jogar. Por que vocês fizeram isso? Elas foram, né? O faraó chegou diante delas, por que vocês fizeram isso? E elas lançaram isso. Mas o que aconteceu? O que eu vejo Sifra e Puá? Hoje nós somos Sifra e Puá. Nós temos que lutar por essas crianças e, detalhe, colocar nossa própria vida em risco se precisar colocar minha vida em risco para livrar a vida do meu filho, eu tenho que fazer, porque o faraó podia ter matado elas na hora. Mas Deus levantou elas como livramento naquele momento. O que a gente observa hoje, Mônica, não é muito diferente do que acontecia no tempo de Êxodo. Eu tenho um outro texto aqui muito interessante que fala o mesmo assunto, quando Estevão, na sua defesa, discursou a respeito dos pais e os profetas, né? Atos capítulo 7, do 18 e 19, diz o seguinte... Atos 7, 18 e 19. Abra sua Bíblia com a gente. Ele vem contando Moisés no Egito, ele vem discutindo aqui com os líderes da época e ele traz a seguinte mensagem. Até que se levantou outro rei que não conhecia José do Egito, José que estava lá junto com seus irmãos, né? Esse rei, usando de astúcia contra a nossa linhagem, contra todos os hebreus, né? Maltratou nossos pais, ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e Então, o que a gente observa aqui nesse texto bíblico? Não é muito diferente do que a gente vive hoje. O Deus desse século, Satanás, criou tanta coisa para as famílias, tantos compromissos para os pais, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você vê os pais enjeitando os seus filhos. Eu preciso colocar o meu filho para fazer isso, coloco o meu filho para fazer inglês, e coloca a minha criança à frente da internet, a babá eletrônica. Terceiriza tudo, terceiriza a educação, terceiriza a educação e terceiriza até o amor hoje em dia. Paga a babá. A gente fez agora, recentemente fizemos esse último final de semana, um retiro. Então, retiro para crianças, a gente observou a carência das crianças de um abraço, de um carinho. Então, a estratégia de Satanás não mudou. Colocar tanto jugo, tanto trabalho nos ombros dos pais que eles rejeitam suas crianças. Enjeitar, deixa de lado, entrega para outro. Então, a palavra que eu queria deixar hoje aqui, essa manhã, para todos é o seguinte: entenda o que o diabo está querendo fazer e não entra no jogo dele. É que acho que o mais importante nesse momento, por isso que eu queria tirar um tempo de mais de um programa, pastor, para a gente poder estar falando, tá aqui, né? Porque é entender, verdade, amanhã a gente vai continuar falando a respeito disso. Por quê? Porque primeiro eu preciso detectar o que está acontecendo. Porque o diabo ele veio trabalhando, principalmente nesses últimos tempos, a gente está nos nossos últimos 3, 4 minutos de programa, mas ainda está para deixar isso bem claro, ele veio trabalhando sutilmente, através do governo, através das escolas, através dessa mudança de papéis, desse feminismo exagerado que tirou a mulher de dentro de casa, que tirou o pai de dentro de casa, que criou uma escola que a criança fica o dia inteiro trancada dentro de uma escola, longe dos seus pais, e a gente foi aceitando isso como uma coisa natural. Nós fomos aceitando isso, é modernidade, modernidade. Isso mesmo, entrega o tablet na mão da criança. Exatamente. Às vezes eu observo muito, sou muito observador. Observo mesmo nos cultos. Né? Os pais, vamos falar no nosso contexto cristão, né? Os pais hoje entregam lá um tablet na mão da criança, a criança fica lá. Não, é porque tem a Bíblia dentro.
ou então leva a criança para a igreja, entrega lá para o pastor Clava, a responsabilidade da equipe. Sempre então, passando a responsabilidade para alguém, né? Eu sempre pego o microfone e falo, gente, nós estamos aqui para ajudar você. Estamos aqui para ajudar a tua família a ensinar a palavra, mas a responsabilidade de ensino bíblico, de acompanhar, de dar amor, dar carinho, de instruir a criança no caminho que ela deve andar, essa responsabilidade é do pai e da mãe. Então a grande estratégia de Satanás é terceirizar isso, tirar esse vínculo paterno, essa responsabilidade do pai passar, do pai, literalmente o pai passar o ensino bíblico para os filhos. E eu creio que quando nós estávamos, e amanhã eu vou memorizar, a gente vai passar um pedacinho desse vídeo de novo amanhã. Quando a gente estava assistindo esse vídeo, como é que é mesmo em inglês, pastor? Vamos traduzir, é tempo de acordar. É tempo de acordar, mas se a gente procurar, porque muitos pais podem querer procurar lá na internet. Você pode chegar lá no YouTube, It's Time to Wake Up. It is time, time, to, wake, W-A-K-E. Vamos fazer o seguinte, programa de amanhã a gente vai pegar o endereço e colocar ali certinho para o pessoal procurar ler, que eu acho que é muito importante. No nosso site, na nossa página do Facebook, do Mevan Kids, tem lá. Mevan Kids tem lá? Tem. Ah, então tá. A gente tem o endereço da página do Mevan Kids aqui, ó. Então você pode estar procurando ali no Facebook, Mevan Kids, você vai estar encontrando esse vídeo. Eu acho muito importante que os pais vejam, observem, porque... E eu creio, assim, ó, quando nós estávamos vendo no ensejo de assistir aquele vídeo, foi como eu como mãe, eu vou falar como mãe, né, e como mulher de Deus, me deu um estalo, eu disse assim, o que estou fazendo? O que eu estou fazendo? Aonde eu estou? Se eu não tomar uma posição agora, aonde isso vai dar? E amanhã a gente continua falando sobre isso, né? Amanhã eu quero falar um pouco sobre culto familiar, algo bem forte para você poder blindar, criar muros em torno do seu filho. Então, é aquela coisa, o que nós podemos fazer nesse tempo, né, pastor? O que podemos fazer? Amanhã. Amanhã, né? Então, amanhã não perca o Devocional Intimidade. Eu, pastor Clavo, estaremos aqui para falar acerca disso, meu querido. São coisas simples que nós fomos perdendo no meio do caminho, mas que podem ser resgatadas agora para que nós não choremos amanhã. E esse amanhã está muito mais próximo do que nós podemos imaginar. Então, abre o seu coração, cubra o seu filho, guarde o seu filho, proteja o seu filho, quem sabe de 4, 14, 15, 20 anos. Ainda há tempo de resgatá-los, meu querido, e resgatar a sua família. Você fica com o nosso abraço, com o nosso carinho. Quero agradecer Sandra da Divina Calçados, minha querida amiga, que já me calça há tantos anos, e também a minha querida amiga Manuela da Picucha. Roupas lindas você vai encontrar. O endereço está aí na sua tela. Grande abraço. Amanhã, 8 horas, nós estamos aqui novamente. Eu e o pastor Clavo, para a gente falar desse tema tão polêmico, mas tão importante nesse tempo. Um grande abraço. Tchau.